Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma lição da nossa série de estudo, o Cristianismo Pioneiro, baseado no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje o nosso tema será a igreja se institucionaliza, ou seja, a igreja ela se organiza. Mas antes de passarmos para a lição de hoje, vou relembrar aqui um pouquinho do que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre o surgimento do apóstolo dos gentios, nós falamos sobre a conversão de Paulo, e nós vimos ali o crescimento, a expansão da igreja, e também vimos que Paulo deixou de ser agora um perseguidor e passou a ser um perseguido, Então, se você não teve a possibilidade de assistir ainda ao estudo da aula passada, você consegue acessar aqui através do nosso canal, tá? Então, o texto áureo da aula de hoje está lá em Atos, capítulo 15, versículo 8 e 9. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Paul Hilbert, missionário com vários escritos em missiologia, analisa fenomenologicamente a institucionalização da igreja em seu livro Relíquia Popular, descrevendo um processo em que uma comunidade religiosa constrói estruturas sociais para expressar e preservar sua fé, mas com o tempo essas estruturas alteram os relacionamentos na sua comunidade através do processo chamado institucionalização. Página 461. Foi isso que aconteceu com a Igreja de Cristo. Como um corpo, ela estava se formando e carecia de cuidados necessários. Além disso, o crescimento exponencial de seus membros exigia a organização de sua dinâmica de adoração, ensino, proclamação e serviço, diferente de tudo que os novos crentes estavam acostumados. Várias questões tiveram de ser definidas ou redefinidas, ensinadas e orientadas, porque tudo era novo. Todos estavam vivendo em novidade de vida. Deus usou os apóstolos Paulo e Pedro, especialmente, para auxiliar as igrejas nesse processo no ensino oral e por meio de suas cartas, orientando-as em questões tais como o lugar das exigências do judaísmo no corpo de Cristo, a relação Senhor-servo, a universalidade do Evangelho, a unidade e diversidade do seu corpo e a dinâmica de vida da sua igreja. Então, a partir desse ponto, nós vamos ver cada um desses tópicos, isoladamente. E lembrando que o nosso objetivo hoje é realmente entender a necessidade da organização da igreja, como que se deu isso e por qual motivo, Nós vemos aqui na introdução que um dos fatores, para essa organização é que eles ainda tinham coisas que não estavam muito claros para aqueles novos convertidos, Porque eles tinham uma prática que eles viviam até aquele exato momento da sua conversão, e agora eles passaram a viver algo novo. Então eles ainda não sabiam, peraí, isso eu posso ou não posso? Isso está certo ou está errado? E é mais ou menos isso que acontece conosco, Quando a gente vai fazer parte de uma determinada igreja, Quando a gente se converte a Cristo e vai fazer parte do corpo de uma igreja, da membresia de uma igreja, muitas vezes nós não sabemos, peraí, isso pode ou não pode? Até mesmo porque, como no nosso meio cristão existe uma variedade enorme de denominações, e dentro dessas denominações, cada uma delas tem uma forma de estabelecer as suas normas, Por exemplo, a nossa igreja, ela tem um estatuto. Então, a nossa igreja tem lá as suas regras internas, Vou colocar aqui como regras internas, e a gente precisa, nós como membros dessa igreja, nós precisamos conhecer essas regras, e claro, essas regras elas precisam estar amparadas com a palavra de Deus, Não adianta ter uma regra lá estabelecida
algo institucional lá da nossa igreja, mas que não faça parte nenhuma com a palavra de Deus, vai contra a palavra de Deus, tá? Então é algo que a gente precisa ter conhecimento e viver de acordo com estas práticas, tá? Então para eles era tudo novo, tinham coisas ainda que causavam alguns conflitos, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, o primeiro fator aqui, né, que é as exigências advindas do judaísmo. Atos capítulo 11, versículo 1 e 3. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então, não sei se você recorda, mas na aula passada nós falamos sobre a visita, tá? Vou colocar assim, a visita de Pedro, né, a Cornélio. E quando Pedro está lá com o centurião Cornélio, né, falando lá aos seus entes queridos, os seus parentes e amigos, né, Pedro vê a necessidade. Então, Pedro prega para eles, fala de Cristo e tal, eles aceitam a Cristo. E aí, lá no versículo 44 do versículo 10, diz assim que enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão que tinham vindo com Pedro admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Mas o que nós vemos aqui é Pedro sendo, de certa forma, né, quando Pedro ele retorna para Jerusalém, aqueles que eram da circuncisão, não esses que tinham acompanhado a Pedro, né, mas os que tinham permanecido em Jerusalém, eles começaram a questionar. Né? Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então como que você pode fazer isso? Por acaso você não sabe que isso não é certo? Né? Então a igreja crescia a cada dia com judeus que se convertiam e permaneciam em Jerusalém. Mas algumas questões dos seus antigos sistemas de crenças ainda os confundiam. Então presta atenção. Então seus antigos sistemas de crenças. Então eles estavam estabelecidos ainda no que? Nas leis de Moisés. Uma delas era a circuncisão. Os judeus souberam do que aconteceu com Cornélio e questionaram Pedro por entrar e comer em sua casa. Até então, eles estavam aceitando os judeus convertidos. Mas quanto aos gentios, isto era inadmissível, a não ser que passassem pela circuncisão e se mantivessem puros segundo os antigos critérios do judaísmo. Então, assim, se Cornélio, tá, quando recebeu Pedro, tivesse sido circuncidado, e sim, para eles, para os judeus ali, né, os judeus da circuncisão, para eles não teriam problema nenhum, porque eles ainda estavam vivendo de acordo com o sistema antigo, tá? Eles ainda não tinham sido ensinado que agora qual seria a nova regra, né? O que seria estabelecido sobre a vida deles. Então, eles estavam se apegando a isso. Se os gentios eram impuros, como Pedro podia se associar com eles? E muito menos como entrar em suas casas, e pior ainda, como se sentar à sua mesa e comer seus alimentos impuros. Eles não estavam sendo orgulhosos, eles se sentiam cumprindo a lei de Moisés. A circuncisão era de fato uma marca de pureza da raça no judaísmo. De repente, eles se viam diante de uma questão absolutamente antagônica na sua compreensão, como o mesmo Deus que havia decretado um meio de identificação do seu povo estava promovendo a desobediência. Então, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 12, nós vamos ler alguns versículos anterior ao 12. Tá? Vamos ler aqui a partir do versículo 9. Disse Deus ainda a Abraão, que Gênesis 17, tá? Versículo 9.
disse Deus ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados, também o escravo nascido em sua casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então nós vemos aqui onde foi estabelecido essa questão da circuncisão, que essa circuncisão aqui, né, é Deus falando a Abraão, mas nós vemos depois Deus também, né, fazendo com Moisés, né? Então eles tinham isso, o povo judeu, eles obedeciam essa lei. E agora Pedro, então, ele vai à casa de Cornélio, um gentil que não era circuncidado. Pedro come lá com Cornélio e tudo isso para eles, não, isso está errado. Nós não podemos fazer isso. Tá? Então, nós vemos aqui que eles ainda estavam apegados a uma lei antiga. Tá? Então, agora o segundo ponto, que é a verdadeira visão de Deus a seus servos. Então, nós vamos entender agora o que Deus queria estabelecer para aqueles homens, tá? Que haviam se convertido. Atos 11, do 4 ao 14. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Então, esse é um relato bíblico, né, que Pedro, né, Pedro não está se justificando, mas Pedro está falando daquilo que aconteceu com ele ali. Ele estava em Jope. Porque até então, aqueles judeus que haviam questionado por que ele tinha ido até a casa de Cornélio, por que ele tinha comido com aqueles gentios. Então Pedro agora está falando: olha, aconteceu isso. Pedro está relatando: olha, o que aconteceu comigo lá em Jope foi exatamente isto aqui. Tá? Então eu não fiz por um impulso humano, muito pelo contrário, eu até relutei. Mas Deus me levou até aquele homem, até a casa daquele homem, né? Então todos conheciam o caráter forte do apóstolo Pedro e suas convicções. Portanto, ninguém melhor na ocasião para transmitir o ensino do Senhor sobre o seu poder de tornar o que é profano em sagrado, separado para ele. Pedro foi o homem escolhido por Deus para aprender essa lição e ensiná-la a seus irmãos judeus. A partir do versículo 4, Pedro começou a discorrer sobre. Então, primeiro ponto,
a visão que teve enquanto orava do lençol cheio de animais considerados imundos pelos judeus. Então, olha só o que Deus faz. Vejam como Deus é magnífico, né? Deus pega Pedro, e nós sabemos que Pedro ele tinha uma convicção, né, muito forte. Pedro ele era alguém muito determinado, e tanto é que ele reluta, né? Existe uma relutância dele. Deus ensina a Pedro que aquilo que ele julgava impuro, Deus estava purificando. Agora, Deus estava tornando aquilo que até então era profano, né? A gente até usa a palavra aqui profano, agora Deus estava tornando aquilo em sagrado. Então, a visão que ele teve enquanto orava do lençol cheio de animais considerados imundos pelos judeus, a ordem que lhe foi dada para comer aqueles animais. Então, a segunda lição. A terceira, a recusa, né? Pedro ele recusa. E a demonstração do Senhor, quando o Senhor ele fala, olha, não digas impuro aquilo que eu purifiquei. Então, não existe mais coisas imundas. Se eu estou dando a ordem, se eu estou falando para você que isso aqui está acessível, está acessível. Então, nós precisamos entender, porque muitas vezes nós temos isso dentro de nós. Tá? Até mesmo, né, nos dias de hoje, normalmente assim, a gente costuma ouvir a seguinte frase, tá? Principalmente, não é uma crítica, mas as pessoas mais velhas, elas costumam dizer assim, no meu tempo não era assim. Mas espera aí, o seu tempo é hoje. Se você está vivendo os dias de hoje, o seu tempo é hoje. Por que não? Não. O seu tempo é hoje. Então, assim, nós precisamos entender o momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender aquilo que está em nossa volta, o ambiente que está em nossa volta, aprender, né? Ver quais lições Deus quer nos ensinar, para que a gente já não venha com algo pré-estabelecido. Não, eu sempre fiz assim, isso tem que continuar assim, não pode mudar. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Isso é fato. Mas existem coisas que nós precisamos mudar, porque os tempos são outros, os dias são outros, a forma como o evangelho ele era anunciado há 100, 200 anos atrás, não é a mesma forma de hoje. Hoje nós temos, vou trazer só um exemplo, hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Antigamente você não poderia mandar um versículo bíblico através do seu celular, porque o celular antigamente, né, os primeiros celulares, eles só serviam para fazer ligação. No máximo um SMS, ainda tinham os caracteres, né, que limitava ali, então você não poderia mandar um versículo. Hoje, se você quiser mandar um vídeo diário para uma pessoa, né, um áudio, então assim, as formas elas mudaram, e nós precisamos compreender isso para que a gente já não venha com conceitos pré-estabelecidos, que era isso que estava acontecendo ali. Eles sabiam, né, aqueles judeus da circuncisão, eles sabiam que aquela prática para eles era abominável, aquilo ali, né, não podia acontecer de forma alguma. Como que um judeu está lá junto com um gentil, comendo da sua comida, está sentado à mesa junto com eles? Como? Isso não é aceitável, porque eles tinham aprendido assim, tá? Então, confirmando o que Deus queria ensinar e fazer, Pedro recebeu ordens explícitas do Espírito Santo para ir com os homens que chegaram ao tempo da oração, à casa de Cornélio, que estava pronto para receber a salvação em Cristo Jesus. E Deus abriu, então, a visão de Pedro. E é isso que muitas vezes Deus faz, né? Deus, ele abre a nossa visão. Muitas vezes a gente fala assim, não vou em determinado lugar, não vou falar com determinada pessoa, né? Porque pode acontecer isso. A gente, né, estabelece várias coisas dentro da nossa mente. Então, nós precisamos estar
sensível à voz de Deus. Nós precisamos compreender os sinais que Deus tem nos dado. Ok? Então, a revelação da universalidade do Evangelho. Atos 11, 15 ao 18. Diz assim: quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles. Aqui ainda é Pedro relatando o que havia acontecido agora lá na casa de Cornélio, tá? Sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Olha que maravilha, né? Então, aqui Pedro ele relata o que aconteceu ali na casa de Cornélio e tudo, e Pedro ele fala assim: como que eu posso? Quem sou eu para resistir a Deus? Se essa é a vontade de Deus, como que eu vou resistir? Então, o mais interessante é que, ao ouvir isso, eles se acalmaram e glorificaram a Deus. Eles poderiam continuar ali questionando, debatendo, né, querendo justificativas e tudo, mas não, eles entenderam, peraí, isso não partiu de Pedro, não foi algo que foi simplesmente um impulso de Pedro. Mas Pedro ele foi direcionado por Deus para tomar tal atitude. Então, tanto a Pedro quanto a Paulo foi revelado o mistério de Deus. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículos 5 e 6. O selo da salvação. Então, que mistério é esse? O selo da salvação. O Espírito Santo de Deus foi dado aos da casa de Cornélio, assim como havia descido sobre os apóstolos no princípio. E no versículo 17, lemos a declaração de Pedro, caso houvesse alguma dúvida entre os presentes naquela reunião dos apóstolos. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Diante das palavras do apóstolo Pedro, eles compreenderam o grandioso amor de Deus para com todos os povos, se tranquilizaram e glorificaram a Deus. Cada vez que a palavra é ensinada com sabedoria e fidelidade, há entendimento e obediência e Deus é glorificado. Então nós vemos aqui que eles compreenderam, peraí, a salvação para nós. Se Deus ele fez isso na vida de Pedro, fez Pedro compreender que era ele que estava purificando aqueles animais que estavam ali no lençol. Se Deus estava mostrando para Pedro, olha Pedro, olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando algo que até então era impuro, ou seja, era inacessível, e agora eu estou fazendo com que isso seja acessível. Pedro é levado à casa de Cornélio, e agora Pedro torna aqueles gentios acessível à salvação. Então Pedro, ao proclamar Jesus, aqueles homens, eles compreendem a sua necessidade e eles recebem. Tanto é que eles recebem o Espírito Santo no momento em que Pedro ainda está falando, eles recebem esse Espírito Santo e eles são batizados. Então agora, o que nós entendemos aqui? A universalidade. O Evangelho ele não está fechado, né, para um determinado grupo, para uma determinada religião, para uma determinada etnia. Nós vamos nos surpreender com aqueles que nós iremos conhecer lá no céu, né?
Se não, né? Poxa, não, você aqui, não acredito. Né? Então, assim, porque muitas vezes a gente acha que, não, só a minha igreja prega a verdade. Só tem crente bom dentro da minha igreja, né? Então a gente precisa deixar esses preconceitos de lado e a gente precisa deixar, né, a instituição, né, a igreja, né, como a placa da igreja, deixar de pregar essa placa de igreja e pregar Cristo, para que todos tenham esse acesso à salvação, a essa nova vida, as boas novas de Cristo, está aí para todos. Então, que a gente possa estar sensível a isso. E nós vemos aqui que cada vez que a palavra é ensinada com sabedoria, porque nós vemos ali o que Pedro fez. Pedro poderia relutar, Pedro poderia retrucar ali com eles, mas não, Pedro foi, contou o que havia acontecido. Olha, eu estive lá realmente com Cornélio, mas porque aconteceu isto. Então, Pedro ele teve esse cuidado, né, essa paciência ali, explicou tudo o que tinha acontecido com ele mesmo, relatou aquilo que ele tinha vivido, e a partir de então aqueles homens eles compreenderam. Então, onde há entendimento e obediência a Deus, ele é glorificado. Então nós precisamos ter esse cuidado, ter esse zelo. Muitas vezes nós queremos colocar Jesus goela abaixo da pessoa. Nós queremos que aquela pessoa, você precisa receber Jesus, você precisa aceitar Jesus, você precisa se converter e tudo, de uma forma forçada. E não é assim, nós precisamos ensinar essa pessoa. Nós ensinar. Nós precisamos fazer com que essa pessoa ela chegue ao conhecimento de Cristo. Opa, eu quero esse Jesus. Quero esse Jesus aí que você está falando, que morreu por mim, esse Jesus que sofreu por mim, esse Jesus que me ama. Eu quero viver isso. Não tentar colocar de goela abaixo. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ser fiel à palavra de Deus, fiel a Deus, fiel a Cristo, fiel ao seu Espírito Santo. Nós precisamos ter esse cuidado. Não falarmos aquilo que nós achamos, julgar quando nós não devemos, mas examinar as Escrituras com zelo, com cuidado, sabe? A oportunidade que nós temos de direcionar alguém para esse novo caminho, para essas boas novas, nós precisamos fazer isso com zelo, realmente, com amor, como se, poxa vida, que preciosidade Deus está me dando de levar alguém a Ele, né? Encaminhar alguém até Ele, apresentar essa pessoa a Ele. Então nós precisamos ter esse zelo, bom? Então, o princípio do nosso sistema congregacional. Atos capítulo 15, versículo do 1 ao 21. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós?
mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, esse é o relato bíblico, de Atos capítulo 15, versículo 1 ao 21. O assunto da circuncisão versus salvação voltou a ser discutido na igreja em Jerusalém depois de algum tempo. E o que motivou tal discussão foi a chegada de judeus convertidos na nova igreja em Antioquia, ensinando que os irmãos deveriam circuncidar para receber a salvação. Barnabé e Paulo, que já se encontravam na cidade há algum tempo, ensinando na igreja, os confrontaram veementemente. Quando a igreja viu que esta era uma questão vital, decidiu consultar os apóstolos em Jerusalém, e para isso enviaram alguns irmãos acompanhados de Barnabé e Paulo. Ao chegarem, eles apresentaram a situação e então se levantou um grande questionamento entre alguns fariseus convertidos, que também questionavam a salvação sem a obediência à lei de Moisés. A situação ficou muito tensa. O versículo 6 nos diz que houve grande discussão. Pedro os fez lembrar que ele próprio havia sido escolhido por Deus para pregar aos gentios, indicando assim que na igreja de Cristo não havia distinção entre os irmãos. Depois, Paulo e Barnabé completaram as palavras de Pedro, compartilhando os milagres e atos extraordinários de Deus entre os gentios. Por sua vez, Tiago, outro apóstolo que até então só estava ouvindo, tomou a palavra, relembrou-os das palavras de Pedro e das profecias sobre a salvação dos gentios e fez as recomendações. Com sabedoria e orientação do Espírito Santo, os apóstolos definiram o modelo que se tornou o princípio do sistema congregacional da Igreja de Cristo. Então, número 1. Um problema levantado por irmãos de uma mesma igreja é levado para ser solucionado pela liderança. Então, eles tinham ali um problema. Qual era o problema? Olha só, a salvação é por meio da circuncisão. Eles precisam ser circuncidados. Pedro fala, olha, não é assim. A salvação não é por meio da circuncisão, mas é por meio da graça, em Cristo Jesus. O problema ali foi levantado, mas a liderança, né, esse problema foi levado até a liderança, eles foram até Jerusalém, né? Paulo, Barnabé e alguns outros da igreja foram até Jerusalém. Ali a liderança foi consultada sobre aquele problema. Olha, nós temos este problema aqui. Qual é a solução? O problema levantado por irmãos de uma mesma igreja é levado para ser solucionado pela liderança. Ok? É por isso que a liderança ela precisa estar bem ajustada. A liderança ela precisa falar a mesma língua. A liderança precisa ter os mesmos critérios. Ok? A liderança deve ser constituída de homens idôneos para analisar a questão. Olha só que ponto interessante. A liderança deve ser constituída de homens idôneos. O que é isso, idôneo? É uma pessoa que não tem... vamos dizer assim, não existe nenhuma queixa contra ele. Tá? É uma pessoa que tem um currículo intacto. Uma pessoa que ela é bem vista. Bom,
Toda a congregação da igreja participa do processo de decisão. Nós vimos ali os apóstolos, né? Nós vimos Paulo, Barnabé falando, nós vimos Tiago falando, nós vimos Pedro falando. Então, toda a congregação da igreja participa do processo da decisão. Não é um só. Vamos pegar assim, o que o pastor decidiu, está decidido. Né? Não é isso. Não existe isso dentro de uma igreja saudável. Não existe isso. Tá? Para ver o crescimento, para ver vamos dizer assim, o desenvolvimento daquela igreja, daquela congregação, todos precisam compartilhar das mesmas decisões, né? Todos precisam estar cientes, não? Vocês concordamos, nós não concordamos. Então tem que haver esse trato, né? Para que nós estamos sendo forçados a fazer algo, não é algo ditatório, sabe? Não existe um ditador na igreja que impõe algo e fala assim, olha, tem que ser feito assim. Nós vemos que nem no início da igreja teve isso. Tá? A igreja executa a decisão. Então, dentro da nossa denominação, existem as assembleias. Então, os assuntos são levados na assembleia e ali na assembleia é votado. Existem outras denominações, outras igrejas que não existe isso, essas assembleias, né? Mas na nossa igreja existe isso. Então, nessas assembleias, a igreja ela tem voz, tá? Quem estiver lá participando da assembleia pode falar no momento exato, pode falar, expor, né, a sua opinião sobre aquele assunto, ou até mesmo trazer um assunto para que ele seja debatido ali, mas visando o quê? O crescimento. Sempre visando a melhora, o crescimento. O crescimento tanto espiritual, né, daquelas pessoas que já fazem parte daquele corpo, daquela comunidade cristã, como também o crescimento em números. Porque quem não quer fazer parte de uma igreja saudável? Quem não quer fazer parte de uma igreja relevante? Todos nós queremos isso. Você não vai fazer parte de uma igreja que vive em conflito, vive em debates, vive, sabe, em guerras. Sempre tem uma picuinha, sempre tem alguma coisa a ser resolvida. O irmão da direita não fala com o irmão da esquerda. Então, é ruim um ambiente assim. Você quer fazer parte de um ambiente saudável, um ambiente que você sente que aquele lugar ali está fazendo com que a sua vida espiritual ela esteja frutificando. Então, nós precisamos ver isso, tá? E agora a orientação para as novas igrejas que surgem. Atos capítulo 11, versículo 15 e 18. Eu acho que eu copiei errado. Deixa eu ver aqui. Me perdoa aqui, só um minutinho. Deixa eu só analisar aqui na revista. Eu acho que eu copiei errado ali, mas nos versículos estão certos. É Atos 15 mesmo. Deixa eu só confirmar só um instante, irmãos. Perdão por isso. Isso. É Atos 15, 22 ao 35, tá? É que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e acabei esquecendo de ajustar o slide ali, tá bom? Perdão por essa falha. Mas aqui em Atos 15, 22 a 35 diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês em palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, tendo se demorado ali por algum tempo. Os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, nós vemos aqui agora a resolução do problema, né? Nós vemos que, acho interessante, que é que, visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Por quê? Foram lá falar, não, vocês precisam se considerar, vocês não são salvos coisa nenhuma. Para ser salvo, vocês têm que obedecer à lei, e a lei diz que vocês precisam se circuncidar. Então, esse assunto foi tratado, não, olha, aqui está a carta, com uma decisão lá da igreja de Jerusalém. Então, o que ficou imposto a vocês é que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então, façam isso. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Então, essa foi a carta que foi levada ali por Judas, Silas, Paulo e Barnabé. Então, e aí nós vemos que eles, quando essa carta foi lida, né, eles ficaram alegres pelo consolo, porque eles já estavam pensando, poxa, agora há pouco, né, eu tinha salvação por meio de Cristo e tudo, e agora eu tenho que passar por esse processo. Não parece ser justo, né? E eles se alegram então com a resolução do problema. As orientações foram registradas numa carta e 2 irmãos influentes na igreja, Judas, Barsabás e Silas, foram designados para acompanharem Barnabé e Paulo de volta a Antioquia com a resposta. Tudo se resumiu em 3 recomendações: abstenção de carne sacrificada aos ídolos, abstenção de sangue de carne de animais sufocados e abstenção de imoralidade sexual. O versículo 31 nos conta sobre a alegria dos irmãos por terem sido aceitos e fortalecidos pelas palavras de fortalecimento enviadas pelos seus irmãos. Então, é isso. Não vamos colocar sobre alguém, né, um novo convertido, aquilo que nós não conseguimos carregar. Né? Vamos deixar um pouco o legalismo de lado, a religiosidade de lado, e praticar o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos diz. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus, mas nós só iremos conseguir sermos guiados pela palavra de Deus se nós compreendermos a palavra de Deus, se nós analisarmos a palavra de Deus, se nós estudarmos a palavra de Deus. Senão nós iremos aceitar tudo aquilo que nos é imposto. Olha, você tem que fazer assim. Não, mas quem está mandando eu fazer assim? Ter este conhecimento. Bom, nós precisamos buscar isso. Então, a conclusão. 2 lições preciosas são realçadas nesses capítulos. A contextualização crítica do Evangelho. Então, do versículo 1 ao 32, temos o princípio da contextualização crítica, sendo estabelecida na igreja de Jerusalém como modelo para todas as igrejas. O missionário transcultural, ou seja, aquele que vai pregar o evangelho em outra cultura, sempre vai deparar com situações semelhantes às que acabamos de estudar. Mas ele tem consigo o mesmo espírito que habitava nos apóstolos e nos crentes do primeiro século. O mesmo ensino, o mesmo poder que poderá solucionar qualquer questão ou esclarecer qualquer dúvida que o novo convertido possa ter.
O que aconteceu na igreja de Jerusalém e na igreja de Antioquia foi o discipulado propriamente dito. As pessoas estavam entrando no reino de Deus e precisavam aprender como ser cidadão deste reino. Então é isso. Vamos imaginar o seguinte. Eu nem vou pensar no exterior, mas eu vou pensar aqui. Você vai fazer uma viagem missionária, tá? Você sai daqui de São Paulo, mais preciso aqui de São Carlos, onde nós estamos, e pega aí um avião e fala assim, vou fazer uma transcultural, né? Uma missão transcultural lá no Nordeste. Tem alguma diferença entre nós aqui e o Nordeste? Qual será as músicas que são cantadas no culto numa igreja lá no Nordeste? São as mesmas músicas? Isso aí. Será que você ficaria assustado ver talvez um grupo de forró tocando hinos? Exemplo. Para poder abrir um pouco a nossa mente com essa relação cultural. Então, nós precisamos compreender isso. As pessoas, então, o que ele fala sobre a respeito do discipulado, né? As pessoas estavam entrando no reino de Deus e precisavam aprender como ser cidadão desse reino. E nós vemos ali o conflito, né? Existiam alguns conflitos, porque eles tinham sido ensinados de um jeito e agora não era mais daquela forma, tinham que aprender e tudo. E aqui nós vemos uma questão, né, cultural. Ele fala que o autor fala sobre o missionário transcultural. Então imagina uma pessoa que sai agora do nosso país, que é levada lá para a Ásia, que é levada lá pro Egito, pro Oriente, ali para aqueles lugares. A cultura é totalmente diferente. Né? Se você chegar lá na Índia, lá, se você for falar de Deus, eles vão falar assim, de qual Deus? Né? O hinduísmo lá, eles têm vários deuses. Aí você fala assim, não, o Deus verdadeiro, mas qual? Nós precisamos ensinar, e para ensinar gasta-se tempo. E uma coisa que eu aprendi com esse estudo é que nós não podemos ter algo pré-determinado. É assim, pronto e acabou. Né? Precisa circuncidar para poder ser salvo. Assim que eu aprendi minha vida toda, que tem que ser circuncidado para poder ser salvo. E daí Deus vem e muda tudo, né? Nós precisamos ter essa flexibilidade. Uma vez, eu quero trazer aqui para os irmãos, nós não podemos ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade dele revelada a nós, homens. Então nós temos que praticar essa palavra de Deus. Nós temos que praticar da forma correta. Não é engolir tudo que os outros nos dizem. Não, isso é o certo. Não, peraí. Mas, analisando as escrituras, eu não vejo assim, não entendo assim. Vamos conversar sobre isso para ver se realmente isso é o certo. Ok? Então, a segunda lição que nós aprendemos é a necessidade de unidade entre os que são enviados. Quando os missionários que trabalham juntos não estão alinhados com as crenças e os ensinos do Senhor, a igreja sofre. Mas quando há unidade, a igreja se alegra e cresce. É óbvio. Né? Se todos falarem a mesma língua, né? Nós vemos, vou até dar um exemplo aqui, só para tentar ilustrar. Lá, a Torre de Babel, o que estava acontecendo? Né? Todos falavam a mesma língua, eles colocaram no coração deles, não, vamos fazer algo aqui que seja grandioso, né? Para que a gente seja reconhecido. Para quem olhar para cá, veja, né? Nosso poder. Né? Aí Deus falou, opa, olha esses homens aí, o que eles estão fazendo, vamos confundi-los lá, vamos confundir as línguas, né? Porque eles falavam todos a mesma língua, então era fácil
né? Oh, traz isso, traz aquilo, vamos fabricar isso, vamos fabricar aquilo, precisamos disso, precisamos daquilo. A comunicação era fácil. E uma igreja onde a comunicação é fácil, então, a liderança ela consegue expor, né, a necessidade. Olha, irmãos, nós temos a necessidade de fazer aqui um evangelismo com crianças, porque o nosso objetivo é as crianças e tal, e nós vamos trabalhar assim, assim, assim com essas crianças. Todos compreenderam? Compreenderam. Vamos lá, vamos fazer. Agora, olha, nós precisamos evangelizar as crianças. Ah, mas de que forma? Né? Ah, e se nós fizéssemos assim? Daí a irmã faz de um jeito, a outra irmã faz do outro, no lugar de somar para o ministério. É só um exemplo, tá? Não tô aqui falando, só tô exemplificando. Né? Ah, faço de um jeito, você faz do outro. Ao invés de somar, você divide. Né? Então, eram para ter 20 crianças juntas, mas aí separaram, foi 10 para cada lado. Ao invés de você fortalecer, ao invés de você somar as forças, você resolve dividir. Então, precisa ter uma comunicação muito clara para isso, né? O campo missionário é o lugar onde pessoas vivem longe de Deus. É, portanto, um lugar onde a vida é regida por outras leis, por ensinos estranhos à palavra do Senhor. Então, um campo missionário, o estudo está focando nesse sentido, né? De realmente levar o evangelho a quem ainda não conhece. Esse campo missionário, ele é um campo desafiador. Por quê? São pessoas que não conhecem a Cristo. E você vai falar a respeito de Cristo, a respeito do amor de Deus através de Cristo, através da morte de Cristo na cruz e tudo, da redenção, salvação, perdão de pecados. E toda pessoa fala, mas eu não entendo assim, eu não compreendo assim. Então, existem muitos questionamentos, muitos conflitos, né, das pessoas, e nós temos que saber tratar cada um desses. E para isso é necessário estar alinhado com a palavra de Deus, ok? A igreja deve estudar com todos os membros cada dúvida que se levanta sobre o viver cristão, para que possa haver crescimento. Olha só que interessante, eu gostei desse último parágrafo aqui. A igreja deve estudar com todos os membros cada dúvida que se levanta sobre o viver cristão. Existem coisas até hoje dentro das igrejas, assuntos que não são abordados nas igrejas, há temor, há medo, né? há estranheza. Né? Como que eu vou abordar esse assunto? Eu vou aqui citar alguns só como exemplo, tá? Questão de tatuagem, questão, né? Muitos jovens e adolescentes, eles perguntam, oh, posso fazer tatuagem? Posso usar piercing? Posso isso? Posso aquilo? E aí? Qual é a palavra da igreja como um todo, o consenso da igreja? Não é o que o irmão fulano acha ou o irmão ciclano acha, não. O consenso geral da igreja. O que a igreja pensa a respeito deste assunto? Como a igreja trata este assunto? Ficou claro, irmão, para você que tem essa dúvida? Ficou claro o porquê de não fazer ou o porquê de fazer algo? Esses assuntos eles precisam estar bem claros nas nossas mentes, porque assim, como que nós vamos servir a Cristo, viver essa vida cristã cheios de dúvidas, cheios de incertezas? Nós não podemos ter incertezas. Toda e qualquer dúvida, tem uma dificuldade aqui em compreender determinado assunto. Esse assunto aqui, né, nós vemos lá os fariseus e os saduceus, eles tinham um problema lá com a questão da vida após a morte, né? O que acontecia, a ressurreição e tudo mais, eles ficavam questionando sobre isso. Existia uma dificuldade ali. Então, existem dificuldades, existem questionamentos que muitas vezes não fazemos, porque se eu fizer essa pergunta aqui, como que o irmão vai me tratar, o que ele vai pensar a meu respeito e tudo, mas nós temos que entender o seguinte: nós estamos aprendendo a respeito de algo novo. Agora somos cidadãos desse reino de Deus
E nós precisamos compreender como que é esse reino, o que rege este reino, quais são as regras, quais são as leis estabelecidas que eu possa fazer parte desse reino. Bom? Então, para a próxima aula, eu deixo aqui os nossos textos bíblicos, tá? De Atos 13 até Atos 14, no versículo 28. Então, se você puder fazer essa leitura semanal, vai nos auxiliar muito, tá? Na próxima aula. E aqui a nossa referência bibliográfica, a nossa revista Compromisso, né? O Cristianismo Pioneiro, da editora Convicção. Eu quero agradecer você por esse tempo, bom? E quero orar por você, para que esse estudo ele possa trazer uma solidificação sobre a sua vida cristã. Ele possa trazer um entendimento maior, um amadurecimento, e que você possa estar curioso por aquilo que Deus ainda tem a revelar a você através das Escrituras Sagradas. Que nós possamos nos apegar às Escrituras e que a cada vez mais ter a necessidade e o desejo de aprender. E assim, aprendendo, poder ensinar. Bom? Então, quero orar por você. Deus de amor, Deus de paz, eu te agradeço e te louvo por mais esta oportunidade, este momento em que eu passei junto com este meu irmão, com esta minha irmã, que me ouve do outro lado. Muito obrigado por esta vida, Deus, que o Senhor possa abençoá-lo, abençoá-la, que o Senhor possa estabelecer sobre ela, sobre ele o teu reino e fazer a tua vontade através da vida dela, dele, mas também, Senhor, usar ele como um instrumento nas tuas mãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos permitido aprender contigo, aprender com aqueles que vieram antes de nós. Te louvamos e te agradecemos pela vida dos apóstolos que se dedicaram na proclamação do teu evangelho. Te agradecemos por ter estabelecido a igreja ali em Jerusalém, por ter constituído sobre aquela igreja homens convictos de ti, convictos da sua salvação, convictos da pessoa de Cristo. E por este motivo, esse evangelho avançou até os dias de hoje e chegou até as nossas vidas. E hoje é nosso papel, é nossa responsabilidade levar esta palavra adiante, mas da forma como ela é, integralmente, da forma como está transcrita aqui no teu livro sagrado. Nos ensina, Senhor Deus, a compreender, tira de nós toda e qualquer nossa interpretação, mas revela através do teu Espírito Santo a interpretação, Senhor Deus, da tua palavra. E assim como o Senhor se revelou a Pedro e mostrou a ele, deu a ele sinais daquilo que o Senhor queria fazer através da vida dele, mostra também, Senhor, através do teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Nos ajuda nessa caminhada, nos ensina, nos motiva a cada dia mais. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu povo espalhado nesta terra. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos permitido fazer no teu reino. Abençoa a casa deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor Deus, que tem nos acompanhado até este momento. Muito obrigado. Esta oração eu faço a ti, com perdão dos meus pecados, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.